análise de vários lugares, primeira-ministra da Itália eleita, né, partido de orientação fascista, enfim. Então, esse risco nós não podemos desconsiderar, e o efeito de uma crise econômica que não acabou, nós não podemos subestimar de forma alguma. Eu quero já fazer um pulo aqui, porque a questão internacional, e ela tem uma influência na América Latina que eu não vou nem entrar assim de forma profunda, mas também aqui nós estamos vivendo essa contradição, e nesse último período uma contraofensiva dos setores populares com vitórias institucionais importantes pela América Latina toda, de campos à esquerda, né? Vitórias importantes, e eu quero chegar já aqui no Brasil, que nós vivemos um processo importante. Mas antes, só o contexto aqui, nós temos dos cerca de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, 40% está no campo da informalidade. Eu quero dizer também dos que estão formais, né? Porque às vezes a gente fica assim, né? Mas aí então a parcela que bom, ela vive de trabalho formal, tem carteira assinada. Pois é, essa parcela, a qualidade do trabalho dela é baixíssima, ou seja, ela tem falta de estabilidade, então ela fica tempo todo entre esse informal e o formal. Trabalha 3, 4, 5 meses, não sei, é mandado embora e vai, né? É isso. Outra coisa, jornada de trabalho imensas, ausência de muitos direitos, mesmo estando com carteira assinada, fruto do que aconteceu da reforma trabalhista, e salário baixo, né? Essa também, inclusive, que força muitos a ir para a informalidade, que às vezes ele informalmente ganha mais, e aí eu estou tentando dialogar já com a questão da moradia, porque esse trabalhador e trabalhadora que não consegue ter a casa dele e vai para uma ocupação, ele é 99,9999999% com essas características desse trabalhador e trabalhadora extremamente precarizado, né? Do ponto de vista das mulheres, 21% menos que os homens que elas recebem. Então, essa contradição, muitas chefes de família, inclusive mulheres negras. Então, também o público ali, a ocupação, as ocupações que os movimentos de moradia vão trabalhar, né? Inclusive, eu sou uma das exceções, né? A Carmen é mais a regra do que eu, porque o movimento de moradia, centralmente, é dirigido pelas mulheres, né? E aí tem algumas exceções, e eu sou uma dessas exceções aí do movimento de moradia. Com todo o respeito, que sem tirar o protagonismo, porque o centro são as companheiras que desenvolvem as lutas. A própria ocupação que eu moro aqui, 95% da coordenação é de mulheres. Eu era um dos poucos ali que estava cumprindo o papel, e no próprio MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que eu faço parte. Mas também ressaltar algumas coisas. E, fora isso, são muitos dados, eu não vou entrar nisso tudo, mas a gente vive com essa crise também um processo de concentração e centralização das riquezas como nunca antes. E isso é importante fazer essa afirmação, porque tem sempre aqueles setores que ficam dizendo que o marxismo já não explica mais, que não vale mais, né? Enfim, e um monte de baboseira. E essa constatação do processo de acumulação, de concentração e centralização de capital, Marx afirmou essa tendência do capitalismo há mais de 160 anos atrás. E aí precisou de uma ONG, a Oxfam, em 2015, confirmar que 1% da população agora era mais rico que os outros 99%. Foi o Marx que falou que essa tendência há 160 anos, mais de 160 anos atrás. Então, está se confirmando cabalmente afirmações do marxismo, elas estão se tornando cabalmente verdades, novamente, se apresentando de forma extremamente importante, e nós precisamos, nós, revolucionários e revolucionárias, não podemos entrar no discurso da grande burguesia e dos seus infiltrados nos movimentos que vão desarticulando a arma central que nós temos ideológica, né? E sem estar armado ideologicamente, nós não vamos conseguir desenvolver. Sem teoria revolucionária, é impossível conceber um movimento revolucionário consequente que vá... Por quê? Porque o lado de lá tem ideologia. Inclusive, a guerra ideológica é uma das questões fundamentais, a guerra teórica. Ela está junto no processo da luta prática, política, econômica, social. Enfim, essa é a grande contradição. Vejam, camaradas, companheiros e companheiras, parte da esquerda está, mesmo do campo mais à esquerda,
no campo institucional, que eu estou fazendo a afirmação centralmente, mas que às vezes vem, inclusive, de um campo popular, de luta e tal, está capturada pelo neoliberalismo no Brasil. Né? Vejamos a discussão da reforma tributária agora, que fica um negócio assim, lastimável.